Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria imensa, uma honra estar aqui com vocês. Esta casa que me traz tantas alegrias, onde revejo grandes amigos de muito tempo, de vários encontros, de jovens, de adultos, sempre voltados a estudo e ao esclarecimento da doutrina espírita. Rogando então a Deus e a Jesus o bom amparo, para que todos nós possamos entender um pouco mais dos ensinos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Tema desta noite: fora da caridade não há salvação. É o dogma essencial, principal da nossa doutrina espírita. E nós vamos falar um pouco disso para que nós possamos entender o porquê. Fora da caridade não há salvação. Parece, lendo esta frase, que é uma condição, e é bem isto mesmo. Mas o porquê isso? Por que fora da caridade não há salvação? Nós vamos lembrando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, onde temos duas mensagens do nosso Mestre. E a primeira com o título Do que precisa o Espírito para se salvar? E o Mestre nos diz e faz um convite dizendo: vinde a mim, ó vós, eleitos do meu Pai. Venha para o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Estive nu e me agasalhastes. Estive doente e foste me ver. Estive sem teto e me agasalhaste. Estive preso e foste me visitar. Aí os justos dirão: mas Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando foi, Mestre, que te vimos nu e te agasalhamos, ou sem teto e te hospedamos? E quando foi que te vimos doente e fomos te ver, ou preso e fomos te visitar? Aí o Mestre diz: sempre que fizeres isso a um dos mais pequeninos, é a mim mesmo que o fizeste. Aí nós vamos entendendo o alcance dessas palavras. Ao mais pequeno de todos os nossos irmãos, quando nós fazemos isso, estamos fazendo diretamente ao nosso Mestre. Mas também nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 886, a seguinte pergunta formulada por Allan Kardec aos Espíritos de Luz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Muito interessante essa pergunta, né? Como entendia Jesus a caridade? Ele nos diz: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu coloquei ali o BIP em preto justamente para a gente lembrar, para gravar. O sentido da caridade, segundo como Jesus entendia, a gente vai lembrar do BIP, daí fica mais fácil de lembrar. Benevolência, indulgência e o perdão. Vejam que a caridade, ela começa agora a tomar um outro corpo, começa a se tornar um pouco mais complexa. Porque a gente entende caridade, auxiliar o outro, mas será que é só isso? Quando a gente fala em caridade de ajudar os outros, quem na verdade que está sendo ajudado? Aquele que recebe ou aquele que dá? Mas para que a gente possa entender um pouco mais o que é benevolência, indulgência e o perdão, nós vamos separar e falar sobre cada um deles. Então, benevolência para com todos. A benevolência é boa vontade para com alguém. Disposição bondosa de promover a felicidade e prazer na prática das boas ações. Simples de entender,
e é talvez um pouquinho difícil de fazer, porque diz ali boa vontade para com alguém. Muitas vezes nós não temos já no início a boa vontade, né? Às vezes nós estamos cansados, não estamos com vontade, então nós estamos com má vontade de auxiliar alguém. E a gente vê isso quando a gente fala sempre na primeira pessoa, eu, os outros não, mas sempre eu. Quando eu me omito, quando eu digo, cada um com os seus problemas, cada um que se vire com as suas coisas, aí eu não estou tendo benevolência para com alguém. Porque a disposição bondosa de promover a felicidade, vejam só, começa a ter a amplitude agora da felicidade. Então a caridade não é só ajudar, é como a gente faz isso que é o importante, que é o grande diferencial. Quando a gente auxilia alguém com boa vontade, automaticamente o sorriso está nos nossos lábios. Porque a gente faz de coração. Não é pesado, não é custoso, não é ruim, é bom e a gente sente prazer. Quem de nós que ao ajudar alguém, ajudar alguma pessoa, não se sentiu no mesmo instante transbordando de felicidade, feliz, muitas vezes nos levando às lágrimas, quando a gente consegue realmente ajudar alguém. E ali diz prazer, felicidade e prazer na prática das boas ações. Por isso mesmo, ajudar ao outro sem esperar nada em troca. Que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz, já nos asseverava o Mestre Jesus. Mas continuando, o Mestre nos diz também indulgência para com as imperfeições dos outros. Muito interessante. Porque a indulgência é tolerância e disposição para desculpar. Então a tolerância, ela é já um outro estágio, o outro degrau que nós podemos conquistar, que é o entendimento. A tolerância, o que é? Aceitar o outro como ele é. Isso é um treinamento que nos leva muito tempo. Talvez não numa encarnação que isso seja possível, mas em várias, porque a tolerância pressupõe um grande ensinamento, o entendimento de um grande ensinamento que é: todos nós somos diferentes. Embora criados simples e ignorantes no seu início, todos nós temos as nossas vivências, os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos, enfim, as nossas experiências de vida. Quando nós temos essa consciência, nós entendemos que se todos somos diferentes, alguns estão um pouco mais adiantados em uma situação, outros um pouco mais atrasados, mas nós andamos quase que sempre lado a lado. Então, numa situação que eu já entendi, que eu compreendi, que eu consigo fazer a minha parte e entender a outra pessoa, eu consigo ter tolerância. Não são em todos os casos, não são em todos os assuntos, mas nas minhas experiências é mais fácil tolerar. Mas quando nós entendemos que se somos diferentes e temos essa questão do aprendizado muito arraigado em nós, e nenhum de nós é perfeito ainda, desculpa ser tão direto assim, nós temos muito a aprender ainda, a tolerância vem como um alívio a nós todos. Porque nós deixamos de ser exigentes para com os outros. Se sabemos das suas imperfeições, como é que nós queremos a perfeição do outro, mas a nossa não precisa, porque a gente sabe que não é perfeito. Então que a gente comece a entender que a gente não deve também cobrar a perfeição dos outros. Isso é tolerância. Isso é indulgência. E a terceira letrinha do BIP, o perdão das ofensas. Perdão para nós todos é terapêutico, é libertador. Essa imagem que mostra ali, aquela casca toda seca, enrugada, lembrando até um solo seco, sem vida, sem água, sem nada.
Muitas vezes nós nos deixamos ficar assim. Extinguimos de nós a água da paciência, o orvalho do amor. Para quê? Para deixarmos que a intolerância, que o ódio, que o rancor vá secando, vá se esvaindo de nós aquela coisa boa que é do perdão. E quando nós nos propomos a abrir o fecho, porque não é o estado natural nosso. Nosso estado natural, simbolicamente falando, é de um coração puro, transparente, cristalino, brilhoso, lindo. Esse é o nosso estado natural. É assim que Deus nos criou. Mas nós ainda, pelas nossas imperfeições, nós vamos criando essa casca que é somente a falta do perdão. Então, o perdão das ofensas, para nós, é libertador. Porque todo aquele que não perdoa, ele automaticamente se aprisiona na prisão que ele mesmo construiu para si, que é a prisão do rancor, do sentimento de ódio, de vingança. Quando a gente briga com alguém, o que a gente mais quer é o quê? Nunca mais ver essa pessoa, não falar mais com ela, não ver mais ela. Né? Agora, na modernidade, nós bloqueamos no WhatsApp, excluímos do Facebook. Né? É fácil, cortamos a pessoa. Mas e para nós? Quem de nós que fica feliz com isso? Quem de nós que chega em casa e grita lá, hoje eu fiz um inimigo? Não, a verdade não é o contrário. Quando nós fazemos um amigo, aí que nos traz a felicidade, que nós nos sentimos felizes. O perdão é libertador para quem perdoa. Tem várias técnicas que se utilizam para perdoar, mas o principal ainda é não se ofender. Quando nós usamos da indulgência, daquela tolerância, e as coisas que nos acontecem são bem entendidas para nós, que as pessoas fazem coisas erradas como a gente também faz, que quando nós erramos a gente gosta que os outros nos desculpem. Quando a gente tem isso dentro de nós, fica mais fácil. O Mestre Jesus, em certa feita, foi questionado por Pedro, quando pergunta, Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? E daí ele diz, até 7 vezes, e esse 7 é um número simbólico, até 7 vezes, ao que o mestre responde, não te digo 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Quer dizer o quê? Muito mais vezes, ainda não é só 490, que é a multiplicação desta conta, mas sempre perdoar, porque o perdão ele é treinado. É uma conquista do espírito. Tem coisas que a gente logo consegue perdoar, outras é muito difícil. Outro leva anos e outra a gente deixa para uma outra encarnação. E aquele que deixa para outra encarnação, nós espíritas sabemos de uma palavra que chega a dar tremedeira quando a gente escuta, na obsessão. E sempre é assim. As coisas mal feitas, mal esclarecidas, mal pensadas e malditas tem que ter uma consequência, porque nós somos regidos pela lei de ação e reação, de efeito e causa. Então aquilo que a gente faz tem consequência, aquilo que a gente deixa de fazer também tem, e o perdão é uma delas. Às vezes a situação é pequena, uma coisinha boba, e a gente deixa criar. O que é o maior adubo das brigas, das coisas ruins para nós, se chama indiferença. Porque muitas pessoas acham que o contrário do amor é o ódio, e não é. No dizer de Chico Xavier, o ódio é somente um amor que está doente. Porque o contrário do amor é a indiferença. Quando nós conseguimos, através de muito treinamento, ser indiferentes com a outra pessoa. Lembramos daqueles que estão brigados, né? Tu vê a pessoa de vontade, quase cumprimentou, e ele, não, mas tô obrigado, cara. Então eu vou virar a cara, eu vou atravessar a rua, porque eu fico me disciplinando a ignorar a pessoa, a ser indiferente. Porque ela me falou uma coisa, porque ela
fez uma coisa que eu não quis. E se a gente pensar, o inimigo quem é? O inimigo é aquele que não pensa como eu ou que se opôs a uma das minhas vontades. Então ele é meu inimigo porque ele não quis, me atrapalhou, e assim a gente considera. Vejam como é sutil isso. E nós, que somos herdeiros de nós mesmos, temos arraigado em nós essas questões da falta do perdão dentro de nós. Mas o perdão é tão importante, o que ele faz? O perdão reduz significativamente a ansiedade. Vejam que a gente está ainda agora passando a falar das coisas do dia a dia, do que nós, nessa sociedade moderna, passamos. A ansiedade é uma delas. E o ansioso, eu vou só usar esse link falando do perdão. O ansioso é aquele que não perdoou, que está magoado, que está triste, e daí ele fica ansioso, porque no outro dia ele vai ver aquela pessoa, no outro dia ele vai poder ir à forra, no outro dia ele vai se cobrar, então ele fica ansioso, é amanhã. Ou se ele é a pessoa que fez alguma coisa errada, né, diz, meu Deus do céu, amanhã eu vou ter que ver aquela pessoa, e aquela ansiedade vai trazendo consequências terríveis para o espírito. Outra coisa que reduz também, para quem perdoa, a depressão. Todos conhecem, né, a depressão. Quem já teve sabe de como é difícil o caminho de retorno. Só que a depressão não se instala num dia só. A depressão começa bem sutilmente. Começa com a mágoa. A pessoa se magoa por questões assim incríveis. Quando a gente escuta uma pessoa dizer da sua mágoa, ela já começa relatando de forma bem pesada, bem triste, dizendo assim, faz 5 anos que a pessoa, né, começa assim a arrastar, a gente, meu Deus, quando começa a falar assim, a gente já fica preocupado. E a pessoa começa de uma mágoazinha a instalar essa questão dentro dela mesma. Daí vem a mágoa, a indiferença, vai se somando, vai crescendo, porque a depressão na visão espírita é simplesmente a não aceitação de uma coisa, de um desencarne, de uma perda de emprego, uma perda do cônjuge, uma separação, enfim, qualquer motivo pode ser o gatilho que vai disparar o início da mágoa, do rancor, do ódio, desejo de vingança, depressão. É um somatório. E depois que a gente atinge o ápice, que é a depressão, esse movimento de retorno é difícil porque já foi há muito tempo instalado. Então a gente tem que cuidar dentro de nós mesmos. Quem de nós que gostaria de ter depressão, que gostaria de ter que tomar um remédio para se acalmar, para dormir, porque o sono não é reparador, ele apaga a pessoa, mas não faz ela descansar. Então vejam que a gente mesmo faz isso com o corpo da gente e consequentemente com o espírito, porque toda a doença manifestada no corpo físico começa e sempre é assim no espírito, porque esse corpo é somente um instrumento do meu espírito. Ele faz o que o meu espírito mandar. Se ele disser levanta o braço, eu vou levantar, a menos que eu esteja doente. Então qualquer coisa que o meu espírito quiser, o meu corpo vai fazer, inclusive somatizar essas doenças. E ainda a hostilidade, porque toda pessoa que está com raiva é hostil. Ela se protege na hostilidade, ela protege no rancor, de ser bravo para afastar os outros. Então, quando a gente tem isso, esse perdão, a gente também começa a ser mais brando, mais pacífico e ter mais paz, que é o principal. Mas a falta de perdão, o que aumenta? Aliás, o perdão, o que aumenta? A autoestima. Porque todo aquele que perdoa, a sua autoestima aumenta. Porque ele não se deixa mais levar por essas picuinhas, essas coisinhas que acontecem no dia a dia, porque ele lembra da tolerância, da indulgência, da benevolência e se torna mais forte. É um grande diferencial aquela pessoa que não guarda mágoa. É um treinamento, sim, mas a pessoa sempre está de bem consigo mesmo. Porque ela tem autoestima, ela gosta de si. Porque toda pessoa que se deprecia, que tem baixa autoestima, na verdade, ela não gosta de si mesmo, não se acha
bom no que faz, se compara com os outros e é um grande motivador das decepções. Todas as vezes que nós nos compararmos aos outros, preparem-se, a decepção vem batendo na porta. Então, alguns têm facilidade em matemática, outros em ciência, outros são cantores, outros são médicos, outros são pedreiros. Cada um de nós tem a sua especificidade. Cada um de nós é bom em alguma coisa. Então essas comparações não fazem bem a nós todos. Mas a autoestima eu sou assim dessa maneira que eu sou. Estou tentando melhorar, é o meu grande objetivo, mas reconheço que sou muito imperfeito ainda. Quando a gente consegue entender isso dentro da gente começa a se sentir bem. Se sentir bem consigo mesmo, que é o principal da autoestima. Aumenta também a confiança em tudo que a gente precisa fazer. Porque aquele que tem confiança em si mesmo vai lá e faz. Não importa se ficou perfeito, porque todas as coisas que nós fazemos da primeira vez é difícil que fique perfeito. Mas na repetição, e nós aprendemos isso, com repetição, olhando os outros, nós vamos pegando confiança. E ainda a esperança nas pessoas traumatizadas pelo ódio. Então, essa parte é uma parte bem pesada, esses traumas do ódio que acontecem, que existem. Então, isso diminui. Com o perdão vai diminuindo, porque tem muitas coisas pequenas, banais que acontecem e outras realmente são muito pesadas. Mas com o perdão vai diminuindo. Mas qual a diferença entre o perdão e a mágoa? Porque a gente fala um e de outro, mas para diferenciar, nos mesmos exemplos, o que cada um traz? Nós vamos lembrar que o perdão recupera a amizade perdida. E a mágoa perde a amizade conquistada. É bem ao contrário, claro que ia ser. Então o perdão recupera, porque quando a gente entende o outro, tolera, tem benevolência, é mais fácil. Olha, quem sabe a gente vai se precaver, a gente vai cuidar para não acontecer de novo, mas é vida que segue. Vamos poder falar com aquela pessoa, não precisar se preocupar em atravessar a rua quando ela está no outro lado da calçada. Como é bom isso, como faz bem para a gente, e a gente vai tendo mais autoestima, mais confiança pessoal em si mesmo. Então, o perdão traz a amizade perdida. O perdão traz paz, e a mágoa traz angústias. Quem de nós que não quer viver em paz? O Mestre sempre falou que a paz esteja com todos, porque ele sabe que nós, sem a paz, o que a gente faz? Nada está bem, nada funciona. Nós estamos agitados, angustiados por alguma situação, alguma coisa, ansiosos, e isso não faz bem para a gente. Então o perdão traz a paz. O perdão demonstra maturidade. E a mágoa demonstra imaturidade. Porque realmente, para perdoar, tem que ser maduro. Tem que ter entendido. Porque não é aquele perdão, diz, não, eu te perdoo, mas nunca mais fala comigo. Isso não é perdão, né? Isso é querer se livrar da pessoa, né? Você passa, né? Vai e não volta mais. Isso não é perdão. Então, mostra uma maturidade. Com certeza, é um grande passo, gigantesco passo para nós espíritos. E a mágoa, então, mostra imaturidade, porque a pessoa, por qualquer coisa, e ela não é que nenhum de nós, né, nós, capaz, mas os outros, né, na rua, às vezes por qualquer coisa ficam chateados, ficam bravos, né, uma coisa maldita, uma brincadeira que a pessoa não entendeu, pronto, já se fechou e já são muito tempo depois para restaurar. Às vezes a pessoa está brava com a gente não faz nem ideia de porquê. E essas são as mágoas, então. O perdão caminha para a frente e a mágoa caminha para trás. Quem de nós que gosta de caminhar para trás? Quem de nós que quer voltar sempre? Ninguém. Mas às vezes a gente faz isso inconscientemente, às vezes conscientemente. Mas o perdão faz o quê? Olha, daqui para trás o que aconteceu, aconteceu, não dá para mudar. A gente perdoa, não esquece, porque a gente só tem o esquecimento quando tem Alzheimer, senão a gente não esquece. Mas o entendimento, que é a palavra principal, a gente entende porque a pessoa fez aquilo e segue
Continua, caminha para frente, vai, o mundo está aí. Para que ficar se apertando? Para que caminhar para trás? Para que ficar lembrando? Lembra daquela história da mágoa? É assim que é quando a gente caminha para trás. Então a pessoa tenta conversar com a gente lembra, mas nossa, faz 10 anos que tu fez isso, então, meu Deus, né? Como é ruim pra gente. Então, vamos lembrar que o grande ganhador, aquele que mais ganha, é aquele que perdoa. Se a outra pessoa não aceita o perdão, bom, aí o problema é dela, não é mais nosso. O que a gente vai fazer? Dar o tempo para ele, para essa pessoa ficar madura e entender e perdoar, se for possível. Porque um dia sim, um dia todos nós iremos saber que o perdão realmente é a grande baliza do espírito que quer ter a maturidade. E o nosso tema, caridade é o amor em movimento. A caridade é isso, é o amor em movimento, é colocar em obras aquilo que nós sentimos. Então é oferecer, como tem na imagem ali, oferecer o que nós temos de melhor para os outros. E essa caridade tem tantos matizes, tem tantas escalas, que chega a ser quase o infinito. Porque nós aprendemos por repetição, e essas escalas mostram bem em que degrau que a gente está. Por exemplo, nós temos a caridade material, que é muito importante. Temos muitos irmãos nossos passando dificuldade. Aí é importante a gente entender que não deve haver o julgamento. Porque muitos dizem, eles que vão trabalhar, eu sempre trabalhei, eu nunca precisei de ninguém. Isso demonstra o orgulho que a pessoa sente, porque na verdade, se nós pensarmos assim, se eu tenho uma casa ótima para morar, um emprego fantástico, meu carro, amigos, saúde, eu tenho por merecimento, mas eu tenho porque Deus me deu. Só por isso. Porque se nós pensarmos, nós somos regidos também pelas oportunidades que nos apresentam. Quantas pessoas que têm muita capacidade, que têm estudo, que têm vontade, que correm atrás, que procuram se melhorar e parece que as oportunidades não chegam. Outros que estão em posições que a gente não sabe como a pessoa está lá, mas ela está lá. E recebem essas oportunidades. Então que nós não nos envaidecemos daquilo que nós temos, porque ter ou não ter não é o mais importante. O mais importante sempre é o ser. Então, a caridade material é muito importante. Existem instituições que ajudam muito, mas que precisam depois disso tirar uma foto e aparecer no jornal. Qual é o problema? Continuem fazendo, está um trabalho ótimo, fantástico. Mas nós, espíritas, lembrando do ensinamento de Jesus, não sabe a mão direita o que a mão esquerda dá, nós já entendemos que a gente pode fazer a caridade, mas não precisa aparecer. Sabem por que a gente não precisa aparecer? Porque a pessoa o espírito que deveria saber, ele sabe que é o nosso Mestre Jesus e o nosso Pai amado. Então a gente não precisa mais se preocupar com as demonstrações exteriores de gratidão. Então a gente vai auxiliar os outros sem esperar nada. Porque também é verdade que muitas vezes a gente escuta, eu já ajudei tantas vezes essa pessoa, mas ela não se ajuda, agora não ajudo mais. Não reconhece, nunca disse um obrigado. Vejam, né, quando a gente ficou magoado com aquilo, né? Vejam como é sutil, como é tênue essas linhas. Agora aquele que ajuda por ajudar, pela benevolência, pela tolerância, ajuda e esquece. Muito tempo depois, ela vai ser lembrada por aquela pessoa que ela ajudou. E eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso. Alguém agradecendo, muito obrigado aquela vez que tu me ajudou, eu precisava muito mesmo, e tu foi lá e tu me ajudou. E a gente não sabe nem quem é aquela pessoa, mas a gente ajudou.
E dentro do nosso coração floresce o quê? Aquela gratidão que a gente não sabe explicar de onde vem, mas que nos inunda o nosso ser e é tão bom. Um outro tipo de caridade, a caridade mental, que é a prece, as vibrações, as ondas mentais em favor das pessoas. Antes da exposição, a nossa querida Zê, na sua prece, intenção às outras pessoas. Isso é caridade mental. Isso é muito importante. Parece que a gente está lembrando só da outra pessoa, mas a gente não tem, talvez, a ideia exata da dimensão que é essa caridade. As boas vibrações às pessoas em dificuldades financeiras, de saúde, de relacionamento. Qualquer que seja a dificuldade da pessoa, e a gente vibra por ela, ela recebe tudo aquilo. Existe toda uma transformação, espíritos que auxiliem, porque a gente pediu, porque o amor entrou em movimento. Então a caridade mental é importante. A caridade mental é tão importante que quando a gente tem um pensamento negativo com a outra pessoa, às vezes ela se sente mal, mas essa onda negativa volta automaticamente para nós também. Então quando a gente emite uma onda negativa, às vezes ela acerta o alvo, mas com certeza o retorno, o bumerangue, bate nas nossas costas também. Mas quando a onda mental, quando a caridade mental é de amor, é de felicidade, é de desejo do bem, ela também volta e nos preenche o nosso ser. Temos também a caridade verbal, que é o silêncio ou suavidade nas palavras, consolo, entendimento com amor. Essa caridade verbal, ela é importante e tem que ser muito treinada, porque a gente nem sabe o que é a caridade. Essa caridade é daquela pessoa que diz assim para nós: eu preciso conversar. Tu tem um tempo para mim? E quantas vezes a gente não tem tempo mesmo, né? Tá soberbado de coisas e a gente consegue. Não, vamos conversar. Aí já começa a caridade por nossas mãos. E essa caridade verbal é saber escutar a outra pessoa. Nesse mundo corrido, que ninguém tem tempo para nada, a gente silencia e escuta. E a pessoa se sente bem. A gente diz, né, no vocabulário popular, desabafei, né? Preciso desabafar com alguém. Isso é a caridade verbal. Nós temos ainda a caridade passiva, que é o silêncio diante das ofensas, atenção diante de um desabafo. Essa caridade passiva, ela é difícil de fazer para algumas pessoas e para outras nem tanto. É aquela pessoa que nos ofende. Porque nós temos o costume de reagir, não de agir, né? Então nós vamos reagindo. Não é assim durante o dia. A gente diz bom dia. Se a pessoa diz bom dia, a gente fica feliz. Se a pessoa não diz nada, a gente nunca mais cumprimenta a pessoa. Vizinho de edifício, vizinho de apartamento, no elevador. Então a gente vai reagindo às coisas. A gente conhece assim, cumprimentou uma vez a pessoa, não cumprimentou, esquece, já foi, né? Então a gente fica reagindo a isso. E a caridade passiva, ela silencia diante das ofensas. Porque todos nós temos dias ruins. Todos nós temos dias difíceis e que às vezes nós perdemos a compostura. Perdemos a paciência e esbravejamos, xingamos, gritamos. E quando a gente consegue encontrar alguém que silencia, muda tudo. A pessoa ofende, descarrega o seu caminhão de ofensas e a pessoa está lá, passiva, só escutando em silêncio. A pessoa para de gritar, para de berrar e vê que alguma coisa aconteceu. E aí entra a parte da caridade. A gente pode até dizer, terminou? A gente pode conversar? Vejam que é a diferença do que começar um grita mais alto que o outro, ninguém se entende e está feita a briga, né? Tem a caridade gestual, que é de atitudes, abraço, postura, afago, carinho, sorriso, um aperto de mão. Aqui a gente vai lembrar da história de Pedro, de Simão.
Nos conta Humberto de Campos, num livro pela psicografia de Chico Xavier, que era uma terça-feira à tarde, dia da semana que sempre Pedro fazia suas exposições doutrinárias para as senhoras de Jerusalém. Se encontrava na Mansão do Caminho, um local bem humilde, feito de taipa, onde as pessoas lá recebiam os ensinamentos vindo direto da fonte de Simão, Pedro, onde ele externava tudo aquilo que ele tinha aprendido com Jesus. E as mulheres procuravam vir à tarde, porque à noite os homens não deixavam elas sair de casa. Então elas vinham à tarde. Eram senhoras da sociedade de Jerusalém que inclusive ajudavam nas obras de assistência. Então elas eram sempre muito úteis à causa e a Pedro também. Seguindo a tradição romana, que dizia que, pela ética, todo aquele que se encontrava num estabelecimento e era procurado, eles não entravam na casa para pegar a pessoa. Eles esperavam ela sair e aí pegavam ela. E numa tarde dessas, eis que entra uma mulher, gritando, pedindo auxílio. E ela era conhecida da sociedade, era uma meretriz. E Pedro, quando viu ela, se assustou também, e as mulheres instintivamente recuaram e deixando ela sozinha no meio dos bancos. E ela clamava, pedia socorro, pedia ajuda. Pedro não sabia o que fazer naquela situação, porque se viu constrangido. Ele também não aceitava a condição de meretriz daquela mulher, até porque a lei mosaica dizia que a mulher que fosse adúltera, ela deveria morrer apedrejada, e ela estava lá dentro, o que ele faria? Eis que Pedro sai de frente na sua exposição e vai e se recolhe ao seu aposento, que era muito humilde também. Lá ele cai de joelhos em pranto, solicitando, rogando a ajuda de Jesus, porque ele não sabia o que fazer. Pedro então vê na parede uma luz. Parecia o semblante do Mestre Jesus. E inspirado por aquilo pergunta: Mestre, és tu? E ele diz: sim, Simão. Mestre, diz Simão, tu entrastes pela porta, tu viu no salão aquela meretriz que está lá? E daí Jesus diz: não, Simão, eu não vi. Eu vi uma irmã tua aflita. Ele diz: mas mestre, ela é uma impura. E Jesus diz: tu também, Pedro. Mas o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí o mestre diz: se tu não sabes, eu vou lá no salão, eu sei o que fazer. E a imagem como que sai, a luz sai da parede em direção ao salão. Pedro entende o que ele deve fazer. E ele entra no salão, abraça aquela mulher e diz: filha, fica, tu está em casa. Esse é um exemplo da caridade gestual. Quem de nós que não tem também as suas ressalvas, as suas coisas que não aceita? Mas quantas vezes nós também precisamos esquecer essas coisas e abraçar? Quantas vezes a gente precisa de um abraço? A gente escolhe as pessoas com quem a gente quer conversar, a gente escolhe as pessoas que a gente gostaria de ser abraçado. E como é bom poder receber esse abraço, que é lenitivo, que nos tranquiliza, que nos traz paz. Que a gente possa também estender os braços a essas pessoas. Quando alguém nos procurar, e nós somos importantes para muitas pessoas, que a gente possa lembrar disso, desse exemplo que o Mestre Jesus deu a Pedro, e abraçar quem quer que seja. Não nos fará mal algum abrirmos o nosso coração e os nossos braços e fazer essa caridade gestual. Essa caridade gestual, ela mostra, ela é sentida imediatamente por aquela pessoa que recebe. E voltando ainda ao nosso título da nossa exposição:
fora da caridade não há salvação. Agora vocês já se perguntaram, que salvação que é essa? Salvação do quê? E nós encontramos a resposta. Somente a prática da caridade é capaz de nos salvar das nossas imperfeições, pois liberta-nos do egoísmo e do orgulho, sentimentos incompatíveis com a lei de justiça, amor e caridade. Então a caridade nos salva de nós mesmos, não dos outros, mas de nós mesmos. Porque Joana de Ângeles já nos diz que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então a caridade vai nos libertar das imperfeições que nós temos. Porque a caridade não é só dar um calçado que eu não quero mais, uma camisa que eu não vou usar, um casaco que já está fora de moda. Não é isso. É como a gente dá, não o que. É sempre a forma com que a gente dá. Porque eu posso dar um calçado novo para alguém e a pessoa se sentir humilhada. Eu posso dar um calçado velho, quase que não dá mais para doar, e a pessoa se sentir feliz e acolhida. Depende sempre como eu vou fazer isso. E é um treinamento que vai nos libertar das nossas imperfeições, as duas chagas da humanidade, egoísmo e o orgulho. Essas duas que ainda estão arraigadas em nós, que fazem ainda parte das nossas primeiras intervenções na nossa evolução espiritual, onde tínhamos instintos, e um dos instintos era o de conservação. Precisávamos nos conservar e por isso fomos egoístas e depois orgulhosos por termos conseguido arrecadar as coisas. Só que agora a proposta não é mais um instinto. A proposta agora é trocar os instintos por sentimentos. O rancor pelo amor. A intranquilidade pela paz. Nós estamos no nosso horário. E a mensagem que a gente quer deixar é que a gente possa refletir sobre isso. Porque Jesus sempre demonstrou a caridade com qualquer um que passasse pelo seu caminho. No Evangelho capítulo 15, na segunda parte ainda, nós encontramos a parábola do bom samaritano, que um doutor da lei veio então questionar a Jesus, dizendo: Mestre, qual é o mandamento maior? E aí Jesus diz: o que lê nas leis? Ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus disse: falaste muito bem, faze isso e viverás. E o homem, querendo parecer um justo, ainda diz: mas mestre, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, que um homem vinha descendo de Jerusalém a Jericó e foi atacado por assaltantes, que o despojaram, que o cobriram de feridas. Logo depois passava um sacerdote, que o viu de longe e passou. Um tempo depois passa um levita e da mesma forma olha-o e passa. E depois passa um samaritano, que o ajuda, que o dispensa óleo em suas feridas, que o carrega para uma estalagem, que cuida dele lá, que deixa 2 denários ao dono do estabelecimento e diz: cuida bem do meu amigo, e quando eu voltar, se tiveres mais algum gasto, eu te pagarei. Aí Jesus diz: quem tu achas que ajudou o próximo? Daí o homem da lei diz: aquele que auxiliou a outra pessoa. E ele diz: então faze isso, vai e faz isso. E é isso que a gente quer deixar para vocês também, que a gente possa sair agora daqui e fazer isso também, auxiliar dentro das nossas condições a todas as pessoas que passarem pela nossa estrada. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês pela oportunidade que sempre me dão. Muito obrigado e que assim seja.